internet. E eu quero começar aqui o meu pronunciamento agradecendo. Hoje à tarde, no final da tarde, eu estive no TST, no Tribunal Superior do Trabalho, aonde com muita honra, com muita alegria, eu fui agraciado com a comenda do Tribunal Superior do Trabalho, por indicação do ministro Alexandre Belmonte, e, como eu disse, uma honra, uma alegria poder participar de um momento tão importante. Então, fica aqui o meu agradecimento em primeiro lugar. Mas eu quero, nessa noite, falar, o assunto, por enquanto, está na Câmara, mas ontem, participando da reunião de líderes, da qual o meu amigo senador Eduardo Amorim também participou, nós ali discutimos as questões dos vetos, nessa que vai ser a sessão inaugural desse novo modo, na verdade novo porque vai ser aplicado, mas na verdade em termos constitucionais é o que deveria ser feito o tempo todo, né? Mas é um sistema, e agora cumprindo a resolução, isso é muito bom para o Congresso. E eu me lembro que numa reunião do Congresso, onde participaram deputados e senadores, naquela questão, naquela grande polêmica dos mais de 3 mil vetos que estavam aí parados, sem votos, naquela oportunidade, eu disse que, na verdade, a situação chegava aonde chegou por culpa do próprio Congresso, que permitiu o acúmulo desses vetos, não votava os vetos. Quer dizer, tradicionalmente, historicamente, não se derrubava veto presidencial, e então foi acumulando, então foi culpa nossa mesma em não obedecer aquilo que já determinava a Constituição. Mas essa resolução agora e essa nova sistemática que nós vamos adotar vai ser muito bom, traz para o Congresso novamente o fim do processo legislativo, e isso também hoje, nós até conversávamos também na reunião de líderes, hoje à tarde, que o próprio governo também, mediante essa sistemática, ele vai ser mais cuidadoso, mais zeloso na própria produção das MPs, porque ele sabe que na hora que vetar alguma coisa, ele sabe que 30 dias depois o veto vai ser julgado. O veto vai ser votado. Então, é claro, isso traz um trabalho maior, vai trazer um debate maior. O governo também, por sua vez, como tem feito, e eu quero aqui, nesse momento, parabenizar a nossa presidenta Dilma, quero parabenizar a nossa ministra das Relações Institucionais, a Ideli, também a nossa ministra da Casa Civil, a Gleisi Hoffmann, que tem participado, também o nosso vice-presidente Michel Temer, que tem participado das reuniões com os líderes aqui do Senado, com os líderes da Câmara, quer dizer, com os líderes do Congresso, aonde ali nós estamos conversando. Quer dizer, é o governo ouvindo o legislativo, é o legislativo ouvindo o executivo. E daí, certamente, a possibilidade, a probabilidade de acertos é muito maior. Nós estamos acertando em muitas coisas e, com certeza, iremos acertar ainda mais. Exatamente por isso, porque a presidenta está ouvindo o Congresso e o Congresso está ouvindo a presidenta. Foi dessas reuniões que surgiu a aprovação na semana passada da PEC 122, que nós falamos aqui várias vezes, a PEC dos médicos militares. Foi em conversa ontem que nós acertamos as questões dos vetos, que serão agora analisados na próxima terça-feira, dia 20. Quer dizer, esse diálogo é muito bom. Mas, como eu disse, o assunto que eu comentei que estava na Câmara é a questão do orçamento impositivo. Na verdade, senador Cristóvão Buarque, eu, desde quando deputado federal, eu sempre defendi que eu gostaria desse orçamento impositivo, porque todos nós aqui temos experiência do que é você, no final do ano, preparar suas emendas, do que é você atender
praticamente todos os prefeitos do Estado, e fora os prefeitos, as instituições, atender as Forças Armadas, os representantes das Forças Armadas. Todos nós sabemos o trabalho que é você montar e indicar suas emendas. Então, no mês de setembro em diante, já começam a chegar as demandas, os prefeitos fazendo seus pedidos legítimos, justos, para atender a população, para atender a base. E eu sempre disse, é um trabalho difícil, é trabalhoso. Nós movimentamos o gabinete nesse sentido. Pessoas são destacadas especialmente para essa função, para cadastro, para registro das emendas, mas efetivamente depois, pouco realizado. Nós cumprimos o mandato juntos, né, 2007, 2011, como deputado federal, eu e o presidente. Agora estamos juntos aqui no Senado. E efetivamente, ao longo desse tempo, quais foram as emendas que realmente elas foram efetivadas? Quais as emendas que realmente lá na ponta elas aconteceram? É uma proporção pequena. Então eu sempre falava que eu tinha uma queda, vamos assim dizer, pelo orçamento impositivo. E agora, fruto dessa conversa também, desse debate, e também, por que não, como eu ouvi dos deputados ontem, fruto da coragem do presidente da Câmara, o deputado Henrique Alves, de colocar essa PEC para votar. Então, fez a PEC colocando o orçamento positivo. E ontem, conversando com a presidenta, de forma clara, de forma aberta, porque é um assunto que, assim como as ruas, o senador Amorim, assim como as ruas, nós temos que estar atento, e estamos atentos às ruas, aquilo que a sociedade quer, aquilo que a sociedade deseja, assim também o governo ele tem que ter esse termômetro do que os parlamentares estão querendo, a voz dos parlamentares. E a voz dos parlamentares estava mostrando que chegou a hora de mudar essa questão, de realmente se aprovar o orçamento impositivo, de realmente colocar isso em prática. Mas, para minha alegria, ficou melhor ainda a sugestão que nasceu da nossa conversa, que nasceu ali do diálogo. E qual foi a solução? O orçamento impositivo, não podendo ultrapassar 1% da receita, e dentro do orçamento, dentro da emenda de cada parlamentar, na Câmara onde foi aprovado, eles aprovaram 1/3 do valor das emendas que seja para a saúde. Então, ficou 33,33% para a saúde. Nós, os líderes do Senado, já conversamos e chegamos ao entendimento, e aqui nós vamos trabalhar para que isso seja aprovado, e uma vez aprovado, isso vai voltar para a Câmara, mas também vai ser trabalhado na Câmara um acordo, e eu, da minha parte, eu já conversei com a bancada do PRB na Câmara dos Deputados, eu já conversei com o nosso líder na Câmara dos Deputados, o deputado Jorge Hilton, e os outros deputados, e eu já consegui, o senador Amorim, eu já consegui o apoio da bancada do PRB lá na Câmara. Dos 10 deputados do PRB na Câmara, eu já consegui o apoio no sentido de que, assim quando o Senado aprovar e voltar para a Câmara a questão da saúde, onde nós colocamos 50% das emendas individuais no orçamento impositivo que seja para a saúde, inclusive para custeio. E foi esse ponto que trouxe essa convergência dos líderes do Senado. A questão das emendas serem também para a questão do custeio, que é a grande necessidade. Os municípios, os prefeitos, como até nós falamos hoje, tem prefeito que você falar para ele que vai colocar um hospital na cidade dele, ele diz, eu não quero. Eu não quero porque eu não vou conseguir manter o hospital. Eu não tenho condições de manter o hospital. Eu me lembro que eu falei ao ministro Padilha, já tem algum tempo, na emenda de 2010 para 2011, eu me lembro que, por uma portaria, por questão de apreensão de um lote de remédios em Curitiba, se eu não me engano, foi apreendido lá um lote de remédios e tal, e por causa disso foi cortado, o Ministério da Saúde cortou todas as emendas que eram destinadas a remédio, que eram destinadas a insumo. Eu até disse para o ministro,
Olha, se houve um erro, eu até entendo o cuidado do ministro, mas se houve um erro, apura o erro, pune quem errou. Agora, você tomar uma decisão envolvendo, por causa da exceção, você condenar a regra, eu não acho bom. Mas tudo bem, a portaria foi feita, e essa portaria, então, cancelou as emendas que eram para remédios e nos foi dado a UBS. No valor da emenda, por exemplo, as minhas emendas de saúde eram 2 milhões. Cada UBS no valor de 200 mil, então me foi dado 10 UBS para que eu colocasse nos municípios que eu indicasse, as unidades básicas de saúde. Só que quando eu peguei o projeto e eu fui estudar a portaria do Ministério, o que eu encontrei? Você tem que construir a UBS com 200 mil, sendo que 25% era de projeto. A prefeitura tinha que dar a contrapartida do terreno. E você construía a UBS e o valor, a tabela do metro quadrado dada pelo Ministério era de R$ 116, quando a tabela da Hemop era de 180. Quem é que iria conseguir construir isso? Ninguém iria construir. A tabela da Hemop, 180, a tabela do Ministério, 116. Quem é que conseguiria fazer isso? E eu falei para ele, ministro, com todo respeito, eu não quero, porque fica parecendo que vocês estão nos dando uma grande coisa e, na verdade, eu não vou conseguir executar. E quando eu não conseguir executar, vou ser criticado por isso, lá na base. Imagine, falei, se começar uma obra dessa, de uma UBS e não terminar. Como é que fica? Daqui a pouco estão fotografando, filmando, estão dizendo que aqui a obra, dinheiro público jogado fora. Então, ministro, eu não vou tocar nenhuma UBS. Não adianta eu construir, e ainda que eu consiga construir, eu vou ter a obra de alvenaria pronta, mas e para aparelhar? E para equipar? A prefeitura já deu a contrapartida do terreno. Como é que vai equipar? Se o senhor se comprometer em equipar, eu faço a UBS. E depois vem o custeio e manter. E agora nós estamos tendo a solução disso. Então, por isso eu estou aqui relatando tudo isso, mas ao mesmo tempo feliz, porque agora eu, sinceramente, com toda tranquilidade, eu vou indicar 50% ou até mais da minha emenda individual para a saúde, principalmente com essa definição de que vai ser também para o custeio, tanto para investimento como para o custeio. Então nós vamos poder ajudar efetivamente os municípios. Então eu fiquei feliz com essa decisão. E a PEC foi aprovada ontem na Câmara em primeiro turno, agora houve uma mudança na redação, ela voltou para a comissão e depois vai ser votada em segundo turno, depois vai vir aqui para o Senado. E aqui no Senado nós vamos então debater isso e já temos a convergência dos líderes para que seja realmente aprovada a PEC do orçamento impositivo, sendo que 50% do valor das emendas individuais serão para a saúde e serão para investimentos e para custeio. Então, isso é muito bom. E aí nós estamos colocando mais dinheiro na saúde. E, inclusive, com um detalhe que é muito importante, o senhor citava hoje na reunião de líderes, que sem mexer no orçamento da saúde. Porque, veja só que coisa, quando eu fazia a emenda para a saúde, então vamos imaginar que no Congresso todo, as emendas da saúde de todos os deputados, que o ano passado foi 2 milhões cada um no mínimo, né? 2 milhões e alguma coisa para cada um no mínimo. Então vamos colocar 513 mais os 81 senadores, vamos colocar que isso, 2 milhões cada um, vamos dizer que tem 10 bilhões arredondando. Dos 10 bilhões que eram colocados como emenda individual na saúde, eram tirados do próprio orçamento da saúde. Então veja que coisa. A emenda que nós colocávamos na saúde, ela era tirada do próprio orçamento da saúde para pagar a emenda. Então, como diz o ditado, né? Você cobria um santo e descobria outro, né? Ou aquele cobertor curto, né? Você cobre a cabeça, o pé fica descoberto. Cobre o pé, o corpo fica descoberto.
Então, quer dizer, não adiantava. Agora não, o ministro já nos informou que essas emendas, nesse novo modelo, no orçamento impositivo, não vai sair do orçamento da saúde. Então é um acréscimo real, é um acréscimo verdadeiro para o orçamento da saúde brasileira. Então nós estamos aumentando os recursos para a saúde. É importante que o povo brasileiro tenha essa noção. E eu fico feliz porque, efetivamente, como eu falei, as emendas pouco se realizavam e, na verdade, nós, parlamentares, sempre sofremos por causa das emendas. Críticas, acusações. A emenda sempre foi vista como uma coisa ruim. Mas eu sempre dizia na minha base, as emendas não são ruins. Podem alguns fazerem coisas ruins com as emendas, mas as emendas não são ruins, não. São para atender a base, são para atender a nossa base, para atender o nosso estado, para atender os nossos municípios. Então, isso é muito bom. Então, eu quero aqui, com muito prazer, com muita alegria, e quando chegar a PEC aqui, certamente eu vou me manifestar novamente, mas eu quero aqui, eu creio que de primeira mão. Eu não, pelo menos não percebi, ou se aconteceu, eu não ouvi outro senador que hoje tenha falado sobre isso. Mas eu venho aqui, então, se é de primeira mão, como eu penso, eu trago aqui ao povo brasileiro, de primeira mão, essa boa notícia. Nós vamos aprovar no Congresso Nacional o orçamento impositivo e as emendas individuais, 50% delas serão destinadas à saúde. E hoje, no que diz respeito aos cálculos de hoje, isso está dando aproximadamente 10 milhões e meio para cada parlamentar. Então, de 10 milhões e meio, 5 milhões 250 mil da minha emenda será para a saúde. E eu quero, claro, conversando com os meus prefeitos, conversando com o meu estado, eu quero e creio que nesse primeiro momento a maior parte desse recurso vai ser colocado exatamente para custeio, para manter o hospital, para manter o posto de saúde, a UPA, a UBS, enfim, vai ser com certeza a maior parte, ou talvez toda a minha emenda da saúde, eu creio que vai ficar para o custeio. Claro, pensamento agora, mas depois conversando com os prefeitos, vamos atender essas necessidades. Então, mais dinheiro para a saúde, através dessa PEC do orçamento impositivo. Também na questão dos royalties, que é um outro assunto, que nós aqui também colocamos, o desejo do governo era 100% para a educação, mas nós aprovamos aqui 75% para a educação e 25% para a saúde. Então, são atitudes, são passos que nós estamos dando, que o Congresso está dando para que realmente esse seja um país melhor. Então, eu fico feliz e trago essa notícia ao povo brasileiro. E com muito prazer, com muita alegria, eu vou colocar nas minhas emendas de saúde, eu vou poder colocar, finalmente, o custeio, que tanto é necessidade dos nossos prefeitos, tanto é necessidade dos nossos municípios. Então, agradeço, uma boa noite para todos. Presidente, obrigado.